Olá, gente. Bom dia. Hoje, dia 4 de abril de 2025, nós temos a oportunidade de conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Ontem eu li um texto de Marcos, capítulo 1, versículos 11 e 12, falando sobre Jesus sendo tentado no deserto. Hoje eu vou ler o mesmo texto, mas vou fazer uma outra conotação. Antes, porém, deixa eu dar parabéns aqui para minha sogra, Maria Maura. Que Deus te abençoe, minha irmã, que Deus te abençoe, minha sogra, minha mãe. Deus derrame sobre sua vida poderosas bênçãos dos céus, que a sua saúde seja contemplada pelo Senhor, os seus projetos, seus planos, seus pensamentos. Que Deus contemple a sua vida, te dando tudo aquilo que você merece, tudo aquilo que Ele tem reservado para a sua vida. Vamos ler então Marcos capítulo 1, versículos 12 e 13, que diz assim, Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Eu quero pegar essa última parte aqui, que fala que ele estava com animais selvagens e os anjos o serviam. A tentação de Jesus no deserto não foi apenas, embora seja muita coisa, mas não foi apenas uma investida do diabo contra ele. Ele também estava entre os animais selvagens. Na quarta-feira, conversando sobre esse assunto, nós falamos a esse respeito, que o texto vai deixar muito claro as experiências amargas do deserto no sentido de vulnerabilidade diante de animais selvagens. Existem as cobras do deserto, existem os lobos do deserto, existem as aves de rapina daquela época, que um corpo imóvel no deserto podia ser alvo de uma águia ou de algum outro bicho. A Bíblia diz lá, Jesus fala assim, onde tiver o cadáver, aí se ajuntam as águias. Então, era comum esse tipo de coisa. Então, Jesus estava sujeito a tudo isso. Ele não estava sujeito só às investidas. Às vezes, as investidas que vêm sobre a nossa vida ou contra a nossa vida não são apenas espíritos imundos que se levantam contra nós, mas também a própria natureza, as coisas que estão ao nosso redor, pessoas às vezes, são também usadas para aumentar o nível ou o grau, a intensidade da tentação, da provação que a gente está passando. E isso aconteceu com Jesus. Então, além dele ter que se desvencilhar das investidas malignas do diabo que estava ali tentando, ele também tinha que se desvencilhar dos animais selvagens que estavam ali. Mais um detalhe interessante deve nos chamar a atenção. E os anjos? A Bíblia diz que os anjos estavam ali servindo. Os anjos estavam ali. Nesse mundo materialista nosso, nesse mundo nosso de correria, de muita coisa, de inteligência artificial, às vezes a gente perde a noção metafísica da coisa, ou seja, as questões espirituais, as coisas mais sutis, as que são percebidas pela intuição, as que são percebidas pela alma, muitas vezes passam despercebidas por nós. Então a gente vê as feras, a gente vê as investidas do inimigo, mas a gente não vê a ação dos anjos, talvez, que estão sempre presentes. Não foi um ponto isolado na história da humanidade que os anjos estavam ali servindo Jesus. A gente vê a presença de anjos servindo pessoas em outros contextos das Escrituras. Por exemplo, quando Agar, a concubina de Abraão, foi mandada embora de casa e ela estava indo embora desesperada, angustiada, achando que a morte dela ia chegar, porque ela estava atravessando também um deserto juntamente com seu filho, que tinha em média 12 ou 13 anos de idade, e ela percebeu que todo o suprimento dela acabou o pão, acabou a água, ela percebeu que ia morrer, ela se desespera e pede a morte. A Bíblia diz que um anjo aparece para ela. O anjo aparece para ela e dá a ela uma solução, apresenta para ela uma solução, mostra para ela onde tinha água e depois vai conduzindo a vida dela para um lugar seguro e ela tem um futuro garantido. Também a Bíblia diz que durante a calamidade de Sodoma e Gomorra, quando Deus ia destruir tudo, Deus enviou anjos para que tirasse Ló da sua casa juntamente com sua esposa e suas filhas, para que pudessem sobreviver. O Salmo 91 vai dizer lá que Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito, para que nossos pés não vacilem, para que eles nos deem direcionamento, para que eles nos ajudem, nos livrem
de situações de perigo que muitas vezes passam despercebidos, nos livrem das feras que estão ao nosso redor. Também a Bíblia fala que Daniel, quando estava numa situação de angústia, querendo saber de Deus acerca de algumas respostas, Deus lhe enviou um anjo para lhe trazer essa resposta. Pedro, quando estava na prisão, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, guardado por 16 soldados fortemente armados, como se ele fosse um bandido de alta periculosidade, a Bíblia diz que um anjo entrou naquela cela, tirou as amarras de Pedro, né? Aquelas correntes pesadas, tirou aquilo de Pedro, e saiu com ele, passou no meio dos quadros dos soldados todos, e os soldados não viram nem o anjo nem o Pedro. Ele saiu. E quando chegou no meio de uma mata, o anjo desapareceu e Pedro então seguiu o rumo dele. A Bíblia fala que essa teofania, essa manifestação foi tão profunda que Pedro não tinha ideia se ele estava dormindo ou acordado. Ele não sabia se aquilo ali era uma experiência real ou se era uma experiência abstrata, uma experiência onírica. Entretanto, quando o anjo desaparece, a lucidez chega. E ele fala, de fato, aconteceu. Eu fui visitado por um anjo que me tirou da prisão. Então, nós não podemos negar a eficácia e o trabalho dos anjos a nosso favor. Tem gente que fala assim, não, hoje em dia nós estamos na era da graça, e uma vez que o Espírito Santo está em nós, a gente não precisa de anjo mais. Anjos apareceram para Paulo durante a viagem em que a embarcação, o livro de Atos termina assim, a embarcação quebrou toda, 276 pessoas poderiam morrer naquela embarcação. A Bíblia diz que Paulo vai dizer assim, o anjo do Senhor apareceu para mim. E em outros momentos a gente vê o anjo do Senhor aparecendo para Paulo. O anjo do Senhor apareceu para João, quando ele estava escrevendo, por exemplo, o livro de Apocalipse, ele vê anjos circulando e trazendo informações e ministrando a favor. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, ele vai dizer, o que são os anjos? Os anjos são espíritos ministradores, que trabalham para abençoar, para cuidar, para dirigir. Estou parafraseando o texto, depois você lê, Hebreus 1, versículo 14. São espíritos que Deus ministra, que Deus envia, são delegados por Deus para cuidar daqueles que vão herdar a salvação. Então os anjos estão ao nosso redor. Às vezes nos livrando de feras que a gente nem vê, às vezes nos livrando de situações que a gente nem percebe, mas isso demonstra o cuidado de Deus. O texto aqui que nós lemos vai dizer que Jesus estava 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo Satanás e estava entre feras, os animais selvagens, e os anjos estavam ali para servi-lo. O que diremos, né, de Elias, quando estava na angústia, fugindo de Jezabel, e ele então, naquele desespero, um exército da rainha estava atrás dele para prendê-lo, e ele está fugindo, mas ele já está cansado, já está exausto, então ele deita e dorme. Ele deita e dorme, e no relento, num lugar facilmente vulnerável, ele poderia ser pego a qualquer momento. Já que ele estava fugindo de um exército, ele tinha que se esconder, mas ele não tinha força para isso. Dormiu onde estava, e o anjo vem, traz comida para ele. Depois de uma série de acontecimentos, o anjo traz comida para ele e fala assim, Elias, foge para um lugar tal, manda ele fugir para uma caverna, ele vai. Ou seja, fique melhor protegido. A Bíblia diz que com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até chegar num lugar onde ele pudesse ficar em segurança. O anjo cuidou para que o exército não encontrasse Elias e para que Elias fosse fortalecido na sua caminhada. O anjo está cuidando de você, meu irmão. O anjo está cuidando de você, minha irmã. Você pode ter certeza disso, que o anjo do Senhor cuida de você. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que buscam ao Senhor e livra essas pessoas de acontecimentos outros, né, que poderiam acabar com a nossa vida. Então, a gente não tem ideia do quanto Deus trabalha em função de guardar a nossa vida, de não permitir que determinadas coisas acontecessem. Acontecem. Dentro da permissão de Deus, tudo é possível acontecer. Deus pode permitir uma batida, um acidente, uma morte. Deus pode permitir, porque Ele é Deus. Mas enquanto o propósito da sua vida não for cumprido, o anjo do Senhor estará cuidando de você. Em Mateus, a gente leu o texto de Marcos, mas em Mateus capítulo 4, versículo 11, vai dizer que quando então termina aquele ciclo de tentações, aquele ciclo de situações que Jesus estava vivenciando, então os anjos vieram e o serviram. Mateus dá a ideia de que a provisão de Deus através dos anjos só veio no final da prova. Já
O Marcos já fala que ao longo dos 40 dias, 40 noites, os anjos estavam ali para cuidar de Jesus, assim como Satanás estava ali o tempo todo tentando Jesus. Mas Mateus parece que dá a ideia de que foi no final. Depois de 40 dias, 40 noites jejuando, teve fome, então veio o tentador e depois veio os anjos para dar o suporte que ele precisava. Eu quero crer que é ao longo do tempo. Ao longo do tempo que você passa por uma tribulação, o anjo está do seu lado. Ao longo do tempo que você vive uma situação, os anjos do Senhor se acampam ao redor. A gente não pode abrir mão dessa experiência metafísica, dessa experiência espiritual tão profunda que é lidar com entidades, né? A Bíblia vai falar em Hebreus que são espíritos. Então são entidades que têm grande poder, tem grande habilidade, tem grande força. Inclusive, a Bíblia fala que um anjo eliminou quase 400 mil pessoas em uma ocasião, um único anjo. Então, seres que têm grande capacidade de realização, de proteção, seres que podem nos ajudar e estão sempre nos ajudando a seguir os melhores caminhos e as melhores situações e nos livrando, inclusive, dos perigos da vida. Não abra mão dessa percepção. Tem pessoas que acreditam que anjos não existem. Nunca existiram anjos. Era uma invenção judaica. Mas a Bíblia deixa muito claro isso e a gente já teve experiência disso na igreja. Tá bom? Então, os anjos do Senhor, no sentido metafísico, naquelas energias sutis, eles existem e estão cuidando de você. É bem verdade que também Deus às vezes envia anjos de carne e osso. Às vezes, Deus coloca na boca de pessoas ou coloca pessoas do nosso lado que vão cuidando da gente, né? A vida vai passando, aquela pessoa tem uma ligação de alma tão profunda conosco que vai cuidando da gente. Ou então a gente tem uma ligação de alma tão profunda com uma pessoa e a gente vai cuidando dessa pessoa, a gente vai sendo o anjo dessa pessoa. Também existe essa possibilidade, também existe essa forma de Deus agir. Mas aqui, hoje, especificamente, eu quero falar sobre essa forma extraordinária, excepcional, que é os anjos que não têm carne e osso, mas que são feitos por Deus, foram criados por Deus com o objetivo de guardar a nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus livre você de todo mal, que o anjo do Senhor que está sobre a sua vida no sentido de cuidar dela, te conduza e você perceba essa condução e glorifique a Deus, não ao anjo, mas glorifique a Deus que tem cuidado de você através da vida dele. Sandra, um grande abraço. Carlinha, outro abraço. André, meu amigo André, marido da Rosier, um grande abraço para você também e todos os demais irmãos que aí estão. Segunda-feira a gente volta, se Deus assim permitir.